A fase final começou. Forças terrestres das Forças de Defesa de Israel finalmente entram na cidade de Gaza, o último reduto do Hamas, enquanto os habitantes de Gaza fogem em massa, apesar das ameaças do Hamas e até mesmo de disparos contra eles. Com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, reafirmando laços inquebráveis enquanto tensões aumentam sobre a estratégia, será esse o desfecho que o Hamas temia? Vamos mergulhar nesse assunto. Shalom, eu sou Mark Regev e bem-vindo a mais um episódio de Israel em Diplomático. Como sempre, estou aqui com minha co-apresentadora, Ruthie Bloom. Olá, Mark. Temos muito a discutir, como sempre, nesta semana. E vou começar lembrando você e os telespectadores que o último episódio foi logo após o ataque de Israel aos líderes do Hamas em Doha, no Catar. Então, dissemos que não estava claro. Não sabíamos o que aconteceria na semana seguinte. E parece haver muita névoa em torno disso. Alguns dizem que não conseguimos matar nenhum deles. Alguns dizem, não sei, que eles estão incógnitos desde então. Talvez tenhamos conseguido ou não. Mas com o primeiro-ministro israelense e outros dizendo, olha, o objetivo disso tudo era incutir medo no Hamas, mostrar que não estão seguros em lugar nenhum. Então, se realmente os matamos ou não, é menos relevante do que a mensagem que transmitimos. E então, mas o que também é interessante é que depois o presidente Trump expressou decepção ou ficou irritado porque Israel fez isso e disse: é melhor vocês tomarem cuidado. América, o Catar é o grande aliado da América e assim por diante. E claro, toda a esquerda e a oposição disseram: lá vamos nós de novo, Netanyahu causando um atrito com Washington. E eis que Rubio chega a Israel e nos dá um banho de cordialidade. Então, gostaria que você comentasse isso antes de continuarmos. Então, sobre vários dos pontos que você levantou, a questão é o ataque contra a liderança do Hamas no Catar. Então, havia cerca de 5, 6 pessoas na nossa lista de alvos. E exceto por um, que deu uma entrevista para a Al Jazeera, a emissora preferida do Hamas, claro, por motivos óbvios. Dos outros não ouvimos mais falar. Então, não há confirmação, informação ou evidência de que eles estejam mortos. O contrário também é verdade. Não há evidência de que estejam vivos. E já faz uma semana desde o ataque. E o fato de não termos fotos das outras pessoas, só vimos uma delas, levanta questões. Talvez eles estejam gravemente feridos, talvez estejam mortos. E se estivessem vivos, você acha que o Hamas estaria desfilando com eles? Então isso me dá, eu sempre sou cauteloso, mas isso me dá um otimismo cauteloso de que talvez realmente tenhamos atingido algumas das pessoas que pretendíamos e talvez alguns deles estejam gravemente feridos ou mortos, o que significa que a operação já faz uma semana desde a operação e, exceto um, nenhum deles apareceu na televisão ou nas câmeras falando. Muito interessante, eu acho. Sobre a questão das relações entre os Estados Unidos da América e Israel, é difícil. Sabemos que o Catar tem esse relacionamento especial com os Estados Unidos da América. O Catar abriga a maior base dos Estados Unidos da América na região. Dizem que cerca de 10 mil funcionários dos Estados Unidos da América atuam nessa base. Mais uma vez, em solo catariano. O presidente Trump visitou lá no início do ano. Foi um dos 3 países árabes que ele escolheu visitar: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. Tem a história do avião. Sim, deram a ele um possível Air Force One de presente. E aparentemente o avião já foi entregue e agora está passando, não sei, por preparações para que possa realmente servir ao presidente. Então, ele obviamente tem uma relação lá. Os Estados Unidos historicamente têm uma relação com o Catar. Agora sabemos que o Catar joga dos dois lados. Esse é o mesmo Catar que recebe Trump, financia a Al Jazeera com propaganda anti-Israel e anti-americana, abriga o Hamas e outros grupos radicais que lutam contra Israel e o Ocidente há anos. Então existe uma relação ali. E talvez quando Trump diz que não ficou satisfeito com o ataque israelense ao Hamas no Catar, talvez ele realmente não tenha ficado tão satisfeito com isso. Eu não sei.
Primeiro, como sempre, você usa uma linguagem suave. Sobre o avião, não tenho certeza. Ouvi que ainda não foi entregue, mas não sei. Segundo, o Catar não está jogando dos dois lados. Não, ele quer o dinheiro americano. Ele está jogando de um lado só, tá? É um Estado terrorista agindo como um caixa eletrônico. Ele financia movimentos radicais no mundo todo. Ele financia universidades nos Estados Unidos que radicalizam os estudantes. Essa é uma das razões pelas quais acreditamos que o que aconteceu com Charlie Kirk na última quarta-feira aconteceu, porque esses estudantes são radicalizados e é dinheiro do Catar. O Catar financia e também gosta de tentar comprar influência em todos os lugares. E o fato de se impor como mediador nas negociações de reféns foi o mais ridículo de tudo, porque na verdade estava ajudando os líderes do Hamas, ficando do lado dos líderes do Hamas. A única coisa que realmente queria era ajudar o Hamas a conseguir cessar fogos para que pudesse se rearmar, se reagrupar, etc. O Catar não tem qualidade redentora. E se os Estados Unidos acham sim, eles têm uma base aérea lá, é verdade. Minha questão não era sobre o Catar, nem se era legítimo fazermos isso. Era totalmente legítimo. É se aqueles que são contra, que ficam todos felizes toda vez que acreditam que o governo Trump terminou com Israel, estão bravos com Netanyahu, estão bravos com Israel. E isso sempre se prova falso. E eu acho que não é por acaso que Marco Rubio visitou e não só visitou. Ele foi ao Muro das Lamentações com uma quipá na cabeça, junto com o primeiro-ministro Netanyahu e a embaixadora em Israel, Maika Hakabi, e eles rezaram no Muro das Lamentações. Rubio também, o que ele fez foi ajudar a inaugurar o caminho dos peregrinos em Jerusalém Oriental. A autoridade palestina ficou furiosa com isso, dizendo: vocês estão apenas ajudando os colonos judeus e tudo mais. O ponto é que foi uma mensagem importante. Além disso, Rubio também disse que o Hamas não pode permanecer no poder. Todos os reféns devem ser devolvidos. Ele nunca disse em nenhum momento que o que Israel está fazendo, a invasão terrestre, é uma má ideia. Enquanto Trump dizia para acabar logo com a guerra e resolvê-la, na verdade queria que vencessem a guerra. E ele novamente reiterou que deu e emitiu outro aviso ao Hamas. Se vocês usarem esses reféns como escudos humanos, o que, claro, eles já vêm fazendo o tempo todo, mas o que ele quis dizer é que o Hamas realmente ameaçou trazer os reféns para fora dos túneis e expô-los ao ar livre para usá-los literalmente como escudos humanos durante os bombardeios e a incursão terrestre de Israel. Trump alertou: não façam isso, haverá graves consequências. Eu sei que é uma ameaça, mas isso revela de que lado estão os sentimentos dele. Não é verdade que existe uma ruptura entre Washington e Jerusalém. Nem de longe, nem de perto. Então, você disse no começo dos seus comentários, você disse que acreditava que o ataque de Israel ao Hamas no Catar foi legítimo, e eu concordo com isso. Para variar, podemos citar uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, acho que foi 2 ou 3 semanas depois do 11 de setembro, lá em 2001, depois que os Estados Unidos foram atacados por terroristas. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução dizendo que os países não podem abrigar, dar refúgio ou oferecer santuário a terroristas. Agora, ninguém, exceto os malucos, diz que o Hamas não é uma organização terrorista. Até mesmo a União Europeia declarou o Hamas uma organização terrorista. Sim. Japão, Austrália, Canadá, Estados Unidos, claro, Israel, claro. O mundo declarou o Hamas uma organização terrorista. E isso acaba sendo esquecido, né? O Catar é considerado aceitável para abrigar um grupo terrorista, e acho que as pessoas precisam refletir sobre isso por um minuto. Existe um padrão para todos e um padrão diferente para Israel? Como outros países reagiriam se terroristas viessem de lá e fossem mantidos como reféns? Como eles responderiam? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Você perguntou, e com razão, disse que não há divisão entre Israel e os Estados Unidos. Eu colocaria dessa forma. Vamos presumir, só para argumentar, que o presidente Trump não ficou 100% satisfeito com o nosso ataque ao Catar. Ele pode não ter ficado satisfeito porque nós não os matamos, certo? Pagar e não terminar o trabalho. E ele pode ter tido uma preocupação séria sobre, sei lá, ele quer manter boas relações com aquele reino do Golfo, que tem todo aquele dinheiro e tudo mais.
Do ponto de vista americano, talvez seja legítimo, mas vejo dessa forma. A força do relacionamento entre os Estados Unidos e Israel é tão grande, é tão robusta, que podemos lidar com os obstáculos no caminho em qualquer relacionamento, seja entre pessoas, seja entre países. Até nos melhores relacionamentos há obstáculos. Como você lida quando eles surgem? Acho que isso testa a força de um relacionamento. E partindo do pressuposto de que houve um obstáculo no caminho, que os americanos ficaram desapontados ou chateados, ou acharam que não era saudável ou útil que atacássemos o Hamas no Catar. Partindo disso, novamente, não sei se isso é verdade. Não sei o que ocorreu nos bastidores quando Netanyahu conversava em particular com Trump. Considerando que os americanos não viam isso como algo bom, a visita de Rubio mostrou que o relacionamento é forte o bastante para superar obstáculos quando surgem. Bem, e foi uma mensagem clara para todo mundo quando o Rubio veio. E agora ele, pelo que eu sei, hoje, ou assim que saiu de Israel, estava indo para o Catar e com sorte para ameaçá-los, dizendo que eles precisam pressionar o Hamas sobre os reféns, etc. Mas eu só quero corrigir uma coisa. Você está absolutamente certa que existe uma relação robusta. Mas quando o governo Biden estava no poder, não era tão robusta assim, e é isso que eu quero dizer sobre o resto do mundo. Quando você disse, o que esses outros países, Canadá e países europeus, o que eles fariam? Bem, eu vou te dizer, tudo depende se eles têm um governo de esquerda no poder. Não é o que esses países fariam. Tudo depende de quem está no poder. A gente vê isso também com os israelenses. A esquerda israelense, assim como os governos de esquerda da Austrália, Canadá, Reino Unido, Irlanda. Bem, a Irlanda faz parte do Reino Unido, mas enfim, esses governos são. Não tenho certeza do que fariam. Como saber isso? Porque eles são extremamente. Eles apaziguam os seus próprios, eles apaziguam o terrorismo dentro de suas próprias fronteiras. O ponto é que, no momento, eu não vejo o mundo dividido da mesma forma que você vê. Veja esses países, o que fariam? Nós sabemos o que eles fariam, dependendo de quem está no poder. E o mesmo sobre Israel, se me permite dizer. Se tivéssemos um governo de esquerda no poder agora, eu estremeço só de pensar no que teria acontecido. Tenho certeza que o Hamas ainda estaria no poder e teríamos feito acordos ruins como sempre. O meu ponto é, não são os países, depende de quem está liderando eles. E estamos vendo agora, quero dizer, quando vimos a manifestação na semana passada, no dia seguinte ao assassinato de Charlie Kirk, houve uma grande manifestação no Reino Unido. E foi uma manifestação patriótica, era contra o wokeismo. Foi. E, claro, eles aproveitaram a oportunidade também para homenagear Charlie Kirk, mesmo que esse não fosse o propósito daquela manifestação. E estamos vendo isso em cada vez mais países. E vemos isso também nas respostas dos nossos espectadores no YouTube, que muitos desses públicos, como o público israelense, não se enganem, eu gostaria de deixar isso claro. Vemos ex-primeiros ministros, vemos a esquerda israelense indo à Cable News Network, à Al Jazeera e à British Broadcasting Corporation e dizendo todo tipo de coisa que a imprensa árabe imediatamente cita. Esse não é a maioria do público israelense nem do exército, definitivamente não é. E precisamos lembrar disso. Então, quero discordar do que você disse em vários pontos. Primeiro ponto, você falou sobre a esquerda israelense apaziguar o terrorismo. Lembro que Golda Meir, primeira-ministra trabalhista, enviou o Mossad após o massacre de Munique em 1972, ordenando a eliminação de todos os terroristas envolvidos. Foi outro primeiro-ministro trabalhista de Israel, Yitzhak Rabin, que após o sequestro do NTB e outros incidentes, enviou as Forças Especiais de Israel para o NTB, uma operação muito arriscada. No fim, foi bem sucedida em libertar os reféns. Mas a ideia é que, tradicionalmente, pessoas como Golda Meir, Yitzhak Rabin, a geração fundadora de Israel, esse grupo trabalhista... Deixe-me terminar. Não interrompa agora, faça isso depois. Isso foi muito forte. Mesmo nesta operação atual, a oposição começou a ter que atacar quando parecia que não estava indo bem.
No dia da operação, líderes dos principais partidos de centro-esquerda em Israel apoiaram a ação, afirmando que o Hamas merecia. Só quando perceberam que o governo não conseguiu, começaram a fazer seu papel de oposição parlamentar e a nos dizer por que o governo cometeu um erro, certo? Então, acho que você deveria ser mais sutil na forma como analisa isso. Quanto ao mundo, acho que há uma coisa triste que já mencionamos no nosso programa sobre Israel e diplomacia no passado, que é o fato de existirem partidos de centro-esquerda tradicionais, como os liberais no Canadá, o Partido Trabalhista na Grã-Bretanha, o Partido Trabalhista na Austrália. Macron é diferente, meio, não sei, vamos deixar a França de fora um instante. Mas em todos esses partidos, a esquerda mais progressista, a esquerda mais radical, adotou a questão da Palestina como uma espécie de, santo grau. E então eles agradam seus apoiadores de esquerda fazendo o que fazem, e eu acho que isso faz parte da política. Isso também é verdade com os democratas nos Estados Unidos, infelizmente. E isso é apenas um fato da vida, infelizmente. Isso não significa que esses países sejam necessariamente brandos com o terrorismo. Sei que os líderes políticos desses países vão dizer todo tipo de coisa, mas o relacionamento de inteligência e contra-terrorismo entre Israel e esses países tende a ser muito, muito bom. E o último ponto sobre as manifestações na Grã-Bretanha. Então você está certo. Há muitos britânicos apenas patrióticos indo a essas manifestações, mas não há dúvida de que também existem alguns tipos indesejáveis da antiga Frente Nacional, ex-membros da Frente Nacional, que de certa forma têm uma simpatia com a velha direita antissemita que também está presente. E eu acho que essa é uma das tragédias da situação dos judeus britânicos. Porque, por um lado, você tem essas pessoas marchando com bandeiras palestinas, dizendo do rio ao mar, e você sabe, atacando os sionistas e também querendo dizer à comunidade judaica britânica. E, ao mesmo tempo, afirmar que as contramanifestações são totalmente imunes ao sentimento anti-judaico ainda precisa ser verificado. Ah, não, você está absolutamente certa. Mas, olha, quando você menciona Golda Meir, quando fala sobre fatos históricos nesse sentido, você está absolutamente certa. Mas não vamos esquecer que foi quando eles estavam no poder e não fizeram isso, e eles eram patriotas. O Partido Democrata costumava ser um partido patriótico nos Estados Unidos. As coisas mudaram, tá bom? Muito disso se deve ao Catar e ao investimento em universidades globais, certo? Isso não é mais verdade. Você não tem mais uma oposição leal e em Israel está ficando muito desleal. E não quero dizer que eles não concordaram com nossa entrada inicial em Gaza ou depois do que aconteceu em 7 de outubro. Isso não é igual. Primeiro, o Partido Trabalhista já não existe mais em Israel. Ele morreu porque se tornou tão radical e tudo mais. Não existe mais trabalhismo. Você está falando sobre, você diz corrente principal. E você diz, bem, sim, e eles estão tentando agradar a ala esquerda deles? Radicais. Se é isso que você faz, então já não é mais corrente principal, e sim radical. E você está absolutamente certa ao dizer que também existem alguns antissemitas de direita nos Estados Unidos que, de certa forma, é impressionante como eles deram a volta completa para se juntar à esquerda radical. Mas eles ainda são realmente marginais. Espero que continuem sendo marginais. Ok, não sabemos sobre isso. É muito preocupante. Mas, no momento, o verdadeiro problema está na esquerda, não na direita? Ok. No momento, as coisas mudam na história. E o Partido Democrata nos Estados Unidos não é mais um partido leal e patriótico. Me desculpe. Pode mudar de novo. No momento, não. Os radicais tomaram conta dele. E se você quiser me dizer, você diz, bem, a França é especial. Não. E me desculpe. A Grã-Bretanha, a Austrália, elas estão indo para o lado sombrio. E eles realmente apaziguam qualquer um que diga que quando dizem pró-Palestina, isso é só um eufemismo para anti-Israel. E eu nem vou entrar nos aspectos antissemitas disso. Essas pessoas vivem em um universo onde não entendem que o lado que elas apoiam agora e o lado que estão defendendo mataria elas assim que olhassem para elas. E faz isso sempre que tem oportunidade. Então é isso. Só estou dizendo, vamos ser claras sobre isso. Não é o que esses países fariam. Depende do líder deles. Posso também dizer algo sobre a direita israelense, o Likud?
Porque, historicamente, governos do Likud, coalizões do Likud, estiveram envolvidos em acordos para libertar terroristas que algumas pessoas argumentariam que foram excessivamente generosos e talvez tenham incentivado mais sequestros de reféns. Houve aquele grande acordo com, acho que Shamir estava no governo na época de Ahmed Jibril, nos anos 80. Sharon, como premier do Likud, fez um acordo para trazer de volta Tenenbaum e outros. Houve. Mais recentemente, o caso mais famoso foi o de Gilad Shalit, sob Netanyahu, onde por um soldado libertamos 1.000 terroristas, incluindo Sinwar, que orquestrou os ataques de 7 de outubro. Então, eu acho, Ruth, para ser intelectualmente honesto, você não pode simplesmente dizer que isso é uma questão de esquerda ou direita. Podemos discutir separadamente quando e por que Netanyahu fez o acordo sobre Gilad Shalit. Na época, o apoio público era esmagador. Hoje, as pessoas talvez sejam mais críticas por analisarem com mais informações. Na época, talvez devido à mídia ou a uma campanha de relações públicas eficaz do movimento Libertem Gilad Shalit a qualquer preço, sim. Então, eu acho que acho que é muito fácil dizer que isso é apenas uma simples divisão entre esquerda e direita. Concordo que não se resume à esquerda e direita. Talvez precisemos de outros termos para definir isso. Talvez eu chamasse de patriotas contra não patriotas nesses países ocidentais. Espera aí. Não, eu vou interromper aqui. Shamir, sim, e Sharon e Netanyahu, quando fizeram esses acordos, você não está dizendo que eles não eram patriotas. Não. Espera um minuto. Primeiro de tudo, eu fui muito crítica desse acordo. Ok. E você está certa. Houve pressão sobre Netanyahu. E, de novo, você está falando de coisas que têm mais de uma década. E algumas têm 2 décadas. Não, eu estou falando do agora. Você está certa, isso nem sempre segue a divisão entre esquerda e direita. Mas vou dizer algo. Também é verdade que quando um país precisa ir para a guerra ou fazer coisas que o Ocidente não costuma gostar. O Ocidente só quer paz e quer ter boas refeições e aproveitar, como todos nós. Certo, Israel também. Só queremos paz e poder ganhar a vida. A questão é que a direita sempre foi mais uma oposição leal em Israel. Então, se fosse necessário fazer algo assim, a direita fazia, a oposição de direita apoiava isso. Por isso, em Israel, dizíamos, para fazer a paz é melhor um governo de direita, pois a oposição terá que apoiar. Se for preciso guerra, é necessária uma oposição de direita. Porém, isso mudou. O motivo dessa mudança não é só política ou guerra, mas uma mentalidade presente no Ocidente e em Israel, em universidades e escolas de ensino médio. Existe um wokismo que tomou conta. E isso veio tanto da influência iraniana quanto da influência do Catar. Por que isso é tão engraçado? Porque esses islamistas, você acha que eles apoiam direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais e assexuais mais ou pessoas transgênero? Ou você acha que eles apoiam alguma das causas liberais ou de esquerda? Não. Eles não apoiam. Eles querem infectar o Ocidente com uma doença. E, aliás, isso vem direto do manual marxista, dos stalinistas, do stalinismo, que o que você faz é infectar a família, infectar o Ocidente e derrubá-lo dessa forma. O problema é que fomos doutrinados nisso. Isso está em todos os filmes e séries. Você viu o Emmy Awards nos Estados Unidos da América? Foi nojento? Sabe, a mulher que ganhou o Emmy, além de dizer vai Palestina e todo tipo de coisa, ela estava usando um broche que representava o massacre em Ramallah de 2 israelenses inocentes que pegaram o caminho errado, acabaram em Ramallah e foram linchados, e os terroristas levantaram as mãos ensanguentadas para mostrar que tinham acabado de despedaçá-los. As pessoas usam um broche vermelho como sangue, palma ensanguentada no Emmy, e elas, Roberto De Niro se levantou e disse, eu só gostaria de dizer F. Trump. E toda a plateia aplaudiu e Palestina, uau, do rio ao mar. Eles são todos, é tão repugnante. Essas são pessoas em Hollywood que, para aqueles que elas apoiam, são consideradas repugnantes e nojentas. É irônico e elas nem percebem. É disso que falo. Não me refiro a um político de direita nem a outro político. Estou falando de acadêmicos e a cultura das artes foi completamente comprada. Isso é tão poderoso. Primeiro de tudo, você concorda que há um problema na sociedade civil, nos grupos progressistas de esquerda, como eu disse há pouco,
A questão da Palestina virou quase uma religião, um santo graal. Não se pode mais discutir os fatos. É tudo uma questão de, sabe, mitologia e isso. E Israel é o vilão. E mesmo quando os palestinos fazem as coisas mais atrozes, sabe, como fizeram em 7 de outubro e até antes, o que Israel fez aos palestinos que os tornou tão sanguinários e insanos, certo? A culpa sempre recai sobre Israel, o que é difícil de lidar. Isso está presente na cultura e no ambiente acadêmico. Está lá. Se olharmos para esta semana na política, quem esperava uma ruptura entre Israel e Estados Unidos da América só precisava ver a coletiva de Netanyahu e Rubio para perceber que isso não aconteceu. E é muito interessante porque Rubio foi questionado pelos jornalistas, ele teve a oportunidade de criticar ou condenar e fez um esforço para mostrar exatamente o outro lado. E ele saiu daqui para Doha. E no dia seguinte à sua partida, nós entramos na cidade de Gaza e começamos essa operação militar contra o que o governo está chamando de último reduto forte do Hamas dentro de Gaza. E essa vai ser uma operação difícil, mas pode ser necessária. Acho que Netanyahu teria preferido manter o acordo Witkoff com o Hamas, mas isso seria preferido? Ele declarou publicamente ter apoiado as propostas de Trump por cessar fogo e fim da guerra. Mas pelo comportamento do Hamas, acho que Israel não teve escolha. Precisa entrar e concluir o trabalho. Se de repente o Hamas estiver aberto a algum tipo de cessar-fogo, acho que Israel deveria considerar isso muito seriamente, sim, porque não devemos agir no piloto automático. Mas até agora o Hamas disse não a qualquer solução diplomática, liberar os reféns, acabar com a guerra. Eles não nos deram escolha. Temos que entrar. E, a menos que algo mude, temos que entrar lá e terminar o trabalho com o exército, certo? O mais importante é que tudo depende do que você chama de acordo. Netanyahu apoiou acordos que foram problemáticos, embora a maioria deles tenha resultado na libertação de reféns. Todos ficamos emocionados. No caso de Gilad Shalit, fui contra o acordo. Mas quando ele voltou para Israel, eu chorei junto com o resto do país, porque todos nós queremos ver pessoas inocentes retornando daquele cativeiro sob aqueles assassinos bárbaros. Claro. Certo, mas então é difícil ser contra um acordo que prevê a libertação de pessoas inocentes. Foi difícil. Sei que é por isso que Netanyahu aceitou todos esses acordos. Mas ao que ele não concordou, graças a Deus, porque, sabe, eu estava preocupada que ele acabasse cedendo, ao que ele não concordou é deixar o Hamas no poder e não trazer todos os reféns de volta. O Hamas não ia fazer isso. E os Estados Unidos disseram várias vezes: vocês não podem permanecer no poder. Além disso, os Estados Unidos não pressionam por um Estado palestino nem com a autoridade palestina, pois sei que você não vê o Fatah tão mal quanto o Hamas. Nós discordamos sobre isso. Esse é um assunto para outro programa. Mas não há pressão nesse sentido. E, pelo contrário, o fato de Rúbia ter inaugurado o Caminho do Peregrino foi outra mensagem. Essas são mensagens que a América está transmitindo e não disse, por exemplo, que anexar para Israel finalmente estender sua soberania sobre a Judéia e Samaria. Eles já foram, às vezes, e talvez não seja o caso neste momento, enfim, eles não são contra isso de forma alguma. E podemos ouvir a embaixadora Huckabee sendo bastante favorável a isso e visitando comunidades na Judéia e Samaria. Então, novamente, a questão do que está acontecendo agora é que, como Netanyahu disse repetidas vezes, precisamos ter uma vitória total. Precisamos recuperar os reféns, precisamos destruir o Hamas, tirá-los de lá, ajudar qualquer habitante de Gaza que queira sair de Gaza a fazê-lo. Sem agradecimentos aos seus irmãos árabes, que fazem muita moralização, mas não ajudaram um único palestino de Gaza. Então, neste momento, o que precisamos fazer e o que estamos fazendo é buscar a vitória, como Netanyahu tem dito há 2 anos. Estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? Eu queria retomar algo que o secretário de Estado disse, que Rubio disse quando estava ao lado de Netanyahu na coletiva de imprensa. Ele enfatizou, acho que 2 ou 3 vezes, que acabar com o domínio do Hamas sobre Gaza não é bom apenas para Israel. Ele disse que isso é o que os palestinos também precisam, que o povo de Gaza, acho que essas foram as palavras dele, merece um futuro melhor
e que eles não podem ter um futuro melhor sob o Hamas, porque enquanto o Hamas estiver no poder, Gaza será como o Talibã, certo? Gaza está condenada a esse tipo de idade das trevas, onde a jihad e a luta sagrada contra Israel e o terrorismo são priorizados e os interesses reais, você sabe, os interesses econômicos e sociais do povo de Gaza são ignorados. E eu acho que as pessoas precisam entender que uma vitória israelense, e o que é uma vitória israelense? Vitória israelense significa que o Hamas não controla mais Gaza, que Gaza está desmilitarizada e que recuperamos todos os nossos reféns, certo? É disso que se trata a vitória israelense. Isso, na verdade, é bom para Israel. Isso também é bom para os palestinos em Gaza, pois lhes dá uma possibilidade. Destaco a palavra possibilidade. Não sei o que acontecerá. Isso permite construir um futuro melhor para si e suas famílias. Se tivessem um governo mais pragmático e que priorizasse os palestinos em vez da causa palestina, como disse um amigo meu. Bem, não é só isso. Eu só gostaria de terminar dizendo que eles terão um futuro melhor, não se seus líderes se importarem com o bem-estar deles. Não, eles terão um futuro melhor se não forem educados para querer massacrar judeus, cristãos e muçulmanos infiéis. Caso contrário, não importa quem os lidera. Eles terão uma vida miserável enquanto continuarem a defender essa ideologia islamista. E é aí que isso ainda precisa ser visto. Precisa haver uma mudança tão grande que eu não acho que você e eu vamos ver isso em nossa vida, porque os livros escolares e tudo no Oriente Médio, mas também na autoridade palestina, se eles forem criados dessa forma, continuarão votando nos terroristas que, claro, acabam subjugando-os. Mas sem mudar a própria mentalidade deles, ok. Não pense que os habitantes de Gaza são apenas pobres e inocentes subjugados por seus líderes, o que realmente ocorre. E o problema é que você não pode... Eles precisam se desprogramar da ideologia que os colocou ali. Concordo totalmente. Com a desmilitarização de Gaza, é preciso falar também sobre desradicalização. Não haverá paz enquanto acreditarem em uma jihad sagrada. Concordo totalmente. E eu acho que talvez, só talvez, quando tudo isso acabar e o povo de Gaza percebeu que o Hamas trouxe para eles a morte, a destruição e tudo o que aconteceu, talvez isso possa servir de base para uma desmilitarização efetiva. Ainda não há decisão, concordo. Até a semana que vem, Ruthie. Estou animada por isso, Mark.